será que o pai, a esposa, o filho, o genro do prefeito podem ser candidatos? No vídeo de hoje nós vamos responder a essas dúvidas sobre inelegibilidade parentesca. Vamos lá! Primeiro você precisa saber que esse vídeo é uma continuação das causas de inelegibilidade que nós já começamos no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar. Com relação ao assunto de hoje, a Constituição Federal estabelece que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção do chefe do Poder Executivo são inelegíveis no território em que ele exerce influência. O que o Constituinte está querendo nos dizer? Ele quer dizer o seguinte: olha, a esposa, o irmão, o pai, o filho do atual prefeito em exercício, ocupando o mandato eletivo, são inelegíveis, simplesmente pelo fato do prefeito ser prefeito e meu esposo, ou ser prefeito e meu filho. Então, a inelegibilidade ela é um reflexo da figura daquele chefe do Poder Executivo. É simples assim. É importante que você saiba que as causas que nós estamos tratando aqui, elas só são aplicáveis ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito, ao presidente, ao governador. Essas causas não se aplicam ao cônjuge e aos parentes do vice-prefeito e dos vereadores, exceto se essas pessoas elas vierem a suceder o prefeito em caso de morte ou substituí-lo dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Então, somente se o meu pai como vice viesse a suceder o prefeito é que eu me tornaria inelegível. Meu pai como vice não me torna uma pessoa inelegível. Bom, então vamos começar a entender um pouco essa tal de inelegibilidade por parentesco. A primeira regra: é inelegível o cônjuge do prefeito. E por cônjuge você entende como a companheira em união estável, a esposa e até mesmo quem está em uma união homoafetiva. Então, a regra é clara. É cônjuge do prefeito, não pode ocupar mandato político eletivo no município em que ele exerce o poder. Mas vocês sabem que brasileiro dá um jeito para tudo. E aí a pessoa começou a gostar de ser prefeito. Exerceu o seu primeiro mandato, foi reeleito no seu segundo mandato e descobriu que queria criar uma manobrinha ali no Constituinte. Se divorcia para colocar a esposa no terceiro mandato, porque o mandato é do grupo familiar aqui. Nós conseguimos resolver essa questão porque para fins eleitorais o vínculo matrimonial ele não termina no divórcio, mas sim no fim do mandato. Então vamos considerar o seguinte: Zé do Povo foi eleito para o primeiro mandato, foi reeleito para o segundo mandato, se divorciou da sua esposa. Ela pode vir na eleição subsequente porque ele se divorciou? Não, ela não pode, porque o vínculo conjugal ele vai até o final do segundo mandato, então ela não se torna elegível para vir depois do mandato dele. É como eu disse para vocês, a inelegibilidade aqui é do grupo familiar. A segunda regra de inelegibilidade é a derivada do parentesco, de consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção do chefe do Poder Executivo. Essa inelegibilidade ela afeta os parentes em linha reta e colateral. São os pais, os avós, os filhos, adotivos ou não, netos e irmãos. Os afins também estão inclusos nesse rol. O sogro, a sogra, o genro, a nora do prefeito, o cunhado, a cunhada do prefeito. Mônica, eu entendi perfeitamente o que você falou. Porém, aqui em Tudo Pode, o irmão do prefeito está vereador. Ah, e pior, ali na cidade vizinha, o filho do prefeito está vice.
Por que isso acontece? Isso acontece porque para toda regra existe uma exceção. E quais são as exceções que afastam as inelegibilidades do cônjuge e dos parentes do prefeito? Primeira exceção, se o cônjuge ou parente do prefeito já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então vamos considerar o seguinte: meu pai quer vir a prefeito no município de Tudo Pode. E eu já estou vereadora, já sou uma parlamentar da Casa de Leis de Tudo Pode. E eu quero vir à reeleição. Existe alguma causa de inelegibilidade em virtude do nosso parentesco nessa situação? Não, não existe. Porque o meu pai, ele ainda não é chefe do Poder Executivo. E, por isso, ele pode vir como candidato e eu vir à reeleição. Então, veja bem. A inelegibilidade, ela atinge o chefe do Poder Executivo, não aquele que pretende concorrer. E é sempre muito importante lembrar dessa exceção. A segunda exceção seria se eu e meu pai estivéssemos concorrendo pela primeira vez à chapa do Poder Executivo. Veja bem, é o mesmo raciocínio. O meu pai não ocupa a chefia do executivo ainda. Eu não ocupo a chefia do executivo ainda. Nós estamos vindo a primeira vez para esse cargo. Então é possível sim que o meu pai venha a prefeito e eu venha como vice, ou que o meu pai e a minha mãe, esposa dele, venha como vice. A inelegibilidade só atinge o chefe, aquele que está em exercício, e não o que pretende concorrer. Ah, Mônica, se vocês ganharem, vocês quiserem vir à reeleição, também pode, porque daí nós somos a hipótese anterior, candidatos à reeleição. A terceira exceção é em caso de renúncia do chefe do Poder Executivo até 6 meses antes do pleito. Vamos considerar o seguinte: o meu pai veio a prefeito com outro vice, não tinha relação de parentesco nenhum com ele. E agora ele, no primeiro mandato, quer que eu, como filha dele, venha à prefeitura. Ele não tem mais interesse. O que ele precisa fazer? Ele precisa, 6 meses antes do pleito, então até o dia 4 de abril de 2020, ter renunciado ao mandato dele para que eu venha a concorrer e, se eleita, ocupar a chefia do Poder Executivo. Mas, pessoal, é importante lembrar o seguinte: o meu pai renunciando, veja bem, o mandato continua no grupo familiar. Então eu não posso vir para uma reeleição minha, porque o meu grupo familiar é que já está sendo reeleito, porque o meu pai renunciou 6 meses antes, eu entrei, é como se fosse uma reeleição, porque o mandato é do grupo familiar. Então eu não posso vir para um terceiro mandato. Nem eu, nem o meu cônjuge, nem meus parentes, nem o meu pai pode querer voltar. E mais uma questão, uma manobra aí que o pessoal inventou, né? No segundo mandato renuncia 6 meses. Você aplicaria? Não. No segundo mandato, mesmo ele renunciando 6 meses antes, isso não afasta a inelegibilidade do grupo familiar. E se você pensa que as causas de inelegibilidade acabaram por aqui, ainda não. Tenho que te dizer que as causas de inelegibilidade ainda não acabam por aqui. É hora de estudarmos a famosa lei das inelegibilidades e as alterações trazidas pela lei da ficha limpa. E se você quer que eu continue produzindo esses vídeos sobre as causas de inelegibilidade, curte esse vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!